Hariom, pessoal, hoje eu quero contar para vocês a parábola do monge e do samurai. Era uma vez um samurai muito corajoso, muito respeitado, muito temido, e ele seguia à risca o Bushido. Bushido quer dizer o caminho do guerreiro em japonês, e é o código de honra dos samurais, que prega uma série de valores: justiça, educação, sinceridade, coragem, disciplina e também a compaixão, a benevolência. E era nesse valor que ele estava em sofrimento. Ele muitas vezes não conseguia ter essa compaixão, que é um valor samurai, é um valor descrito no Bushido. E isso dava a ele uma sensação, nas próprias palavras, nos próprios sentimentos dele, de viver um inferno. Bom, alguém um dia falou para ele que lá numa montanha existia um monge zen que poderia ajudá-lo a lidar com essa questão do inferno. Ele então partiu para esse monastério. Chegando lá, o monge estava dando uma aula para os seus alunos, segurando uma colher e fazendo tipo uma sopa, e explicando para os alunos que aquela água ali da sopa, do caldo, é mais ou menos como a nossa mente, que ela vai absorver as coisas que forem colocadas nela, né? Os legumes, a carne, o que for. E o samurai estava ali esperando, até que lá pelas contas, ele, impaciente, interrompeu o mestre e falou para ele assim: mestre, me desculpe, mas eu não tenho o dia inteiro para ficar aqui assistindo a sua aula. Eu preciso que o senhor me esclareça uma coisa, uma dúvida. Aí o mestre parou e falou: pois não, meu filho, qual é a sua questão? Aí o samurai explicou, né, todo aquele sentimento e falou para ele: eu não quero viver nesse inferno, eu quero viver na paz, no céu. O que eu faço? Como é que eu faço isso? Aí o mestre olhou para ele e disse assim: e você acha mesmo que eu, um mestre importante, sábio, vou ensinar a você, um sujeito sujo, de sandálias sujas, de mente suja? Você é uma vergonha. Você tem que ir embora daqui. O samurai, quando ouviu aquilo, ficou tomado de uma fúria, de uma ira, sacou a sua katana, a sua espada, e quando ele levanta a katana para cortar a cabeça do mestre, o mestre faz assim para ele e diz: calma, isso é o inferno. Aí ele então se dá conta de que ele ia matar uma pessoa, ainda mais um mestre, simplesmente por ter ouvido um insulto, e que isso não era um sinal de coragem, era um sinal de covardia. Ele então se abaixa, se ajoelha aos pés do mestre e pede perdão por ter tido essa atitude. Aí o mestre vira para ele e fala assim: então, meu filho, isso é o céu. E esse céu e esse inferno, todos nós passamos por ele diariamente. Temos dificuldade de lidar com as coisas que nos incomodam, deixamos que essa raiva surja muitas vezes. Estamos vivendo numa sociedade totalmente intolerante, com tudo, com a política, com o trânsito, com o futebol, com as relações pessoais, nas escolas, nos trabalhos. E essa sensação de viver esse inferno, que é fruto da raiva, a gente precisa entender que essa sensação desagradável, assim como a sensação agradável da paz, elas estão na nossa mente. É a forma como nós lidamos com as coisas, a forma como nós nos relacionamos com os problemas é que fazem a diferença. Existe um mestre budista chamado Shantideva, que viveu lá pelo século VIII, e que ele dizia que não adianta você atacar a raiva, você tem que atacar a origem da raiva. E a origem da raiva, tanto o yoga, quanto o budismo, quanto até a psicologia dizem que é uma frustração. Quando alguma coisa acontece de uma maneira diferente do que a gente gostaria, nós ficamos frustrados e isso acaba desencadeando sentimentos destrutivos, sentimentos negativos
como a raiva. Então, se você quiser viver nesse ambiente de céu também, de paz interior, aprenda a lidar com as dificuldades com serenidade. Aprenda a descobrir o que é que te causa essa raiva e atue nesse fator. Não adianta você querer apagar a raiva, aplacar a raiva, reduzir a raiva, atacando diretamente ela. Ela é apenas o resultado da forma inconsistente, incoerente, infantil mesmo, que nós muitas vezes lidamos nos desafios, nas dificuldades da nossa vida. Hariom.